Olá pessoal, bem-vindos à aula da nossa primeira boneca em amigurumi do canal Amiguchos Crochê. Eu sou atriz, artesã e designer de amigurumi desde 2016 e estou muito feliz de compartilhar com vocês nesta aula uma das minhas bonequinhas de crochê, na qual batizei de Sofia, quando criei a receita dela. Uma boneca linda e perfeita para presentear, pois usando o material que está aqui na descrição do vídeo, ela fica com aproximadamente 25 centímetros de altura, que é um ótimo tamanho para as crianças brincarem ou dormir abraçadinhas. Sem contar que bonecas artesanais são muito especiais, pois carregam amor em cada ponto, um belo presente afetivo. E apesar de ser rica em detalhes, é uma boneca fácil e rápida de tecer. Então, escolha suas cores, separe o seu material e venha tecer comigo. Vamos iniciar pela cor dos sapatinhos. Toda a bonequinha, da cabeça até os pés, é feita de uma vez só, sem costuras. Vamos dar início então com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos agora pular a primeira alça da corrente. E a partir da segunda alcinha, nós vamos fazer 5 pontos baixos, um para cada ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No ponto seguinte, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto. E agora, junto com ele, eu vou fazer outro ponto. Só vou puxar esse fiozinho que sobrou ali, ó, lá para trás, para fechar bem o pontinho. Pronto, agora eu puxo bem ele ali. E vamos seguir com mais 5 pontos baixos, um para cada ponto. E eu já vou prendendo esse fio que ficou de sobra para deixar ele arrematado. 1, 2, 3, 4 e aqui o meu último ponto, 5. Então, eu já prendi ali o fio atrás, ficou arrematado. E esta foi a nossa primeira carreira. A gente começou a contar as carreiras a partir daqui. Finalizamos então essa carreira com 12 pontos. Eu vou colocar aqui meu fio marcador para marcar o início de cada carreira. E a segunda carreira agora nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer um aumento no primeiro ponto, e são 2 pontos baixos juntos. Então, fiz o meu primeiro ponto e agora junto com ele eu faço o meu segundo pontinho. E agora vamos seguir com uma sequência de 4 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. No ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. E no próximo ponto, também vou fazer um aumento. 2 pontos baixos juntos. Então, fiz aqui os meus 2 aumentos. Agora eu vou voltar para a sequência de 4 pontos baixos. Um para cada ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E no meu último ponto, eu vou fazer mais um aumento. 2 pontos baixos juntos. Finalizando então esta carreira com 16 pontos. E fez esse formato aqui. Vou puxar o meu marcador aqui. E vamos iniciar então a terceira carreira. No primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Agora vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fazer no ponto seguinte um aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Fiz o meu primeiro e junto com ele o meu segundo ponto baixo.
No ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo, sozinho. E no ponto seguinte, mais um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Fiz aqui meu aumento, agora uma sequência de 6 pontos baixos. Eu peguei ali faltando um fiozinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Finalizamos com 19 pontos. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos. Vamos pegar aqui a alcinha da frente do ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos seguir fazendo pontos baixíssimos até o final desta carreira, sempre pegando a alcinha da frente dos pontos. Toda a carreira de ponto baixíssimo. E quando a gente pega assim, ó, os pontos, ela vai ficando nesse formato. A peça vai ficar, então, aqui, essa parte, sendo a base do nosso sapatinho. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira. Ficou assim. E agora, essa alcinha aqui do fio, a gente vai puxar lá para trás dos pontos. Nós vamos pegar bem acima aqui, ó, por trás dos pontos e puxar essa alça aqui essa alça do fio. A gente puxa com a agulha. Por quê? Porque senão a gente teria que cortar o fio e dar mais um nó aqui para não ter que fazer um corte no fio, a gente faz dessa forma. E assim não vai ficar aparecendo aqui emenda nenhuma. Então aqui eu vou fazer uma correntinha, só para subir aqui um pontinho. E nesse mesmo pontinho que eu estou aqui, ó, nesta alcinha aqui que ficou sobrando na parte de cima, é a que nós vamos trabalhar, eu vou fazer o primeiro ponto aqui junto com aquele pontinho que eu fiz ali, quando eu subi o fio. E agora, nós vamos trabalhar a alça bem de cima dos pontos, ó. Pegando ele nesse formato, você consegue visualizar aqui as alcinhas de cima. Essa aqui foi a carreira que a gente fez agora, e aqui é a carreira que a gente vai trabalhar. Pegando só aquela alcinha de cima ali. Então, nós vamos seguir agora com pontos baixos. Sempre trabalhando nesta alcinha aqui de cima. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira. Totalizando 19 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Vamos então para a sexta carreira. Nós vamos pular aquele primeiro pontinho que a gente só subiu ali para o primeiro ponto baixo. Vamos pegar ele e fazer um ponto baixo. Então, a carreira de número 6 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 19 pontos. Ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno com esta carreira pronta. E já está ganhando aqui o formato do pezinho. Agora nós vamos começar com as diminuições para fazer a ponta do pé. Então, a carreira de número 7, vamos iniciar com 8 pontos baixos. Fiz aqui o primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 diminuições na sequência. Posso certificar que está bem aqui, ó, na ponta do pé para fazer as diminuições. Então, vou fazer aqui
Pegando somente as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, eu vou arrematar com um ponto baixo. E agora, vou fazer mais 2 diminuições. Essa é a minha segunda diminuição. E aqui, a terceira e última diminuição. Vamos seguir com mais 5 pontos baixos, até o final da carreira. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos então a carreira com 16 pontos. E agora a oitava carreira nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer novamente 3 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, e agora a terceira e última diminuição. E em seguida, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Finalizamos então esta carreira com 13 pontos. E aqui a gente finalizou então o sapatinho, vamos puxar o fio, vamos cortar ele. Já tá aqui, ó, no formato do pé. E nós vamos ter que iniciar a meia. Vamos cortar então aqui o fio. Vou puxar ele aqui e tirar esse marcador. Agora nós vamos ter que arrematar este fio. Vamos puxar ele aqui e com a própria agulha de crochê a gente vai fazer o arremate aqui. Vamos inserir a agulha por trás do próximo ponto, puxando o fio lá por baixo dele. E agora aqui por trás também a gente pega o nosso último pontinho que a gente fez agora, laça o fio e traz ele aqui para trás. Então a gente puxa bem, ele vai praticamente desaparecer ali esse arrematezinho que a gente fez agora. E nós vamos já iniciar aqui com a cor da meia, que aqui eu escolhi o branco. E com o fio já da cor branca, nós vamos iniciar então aqui bem no calcanhar do nosso sapatinho. Não vamos iniciar no último ponto que a gente fez ali, não. Vamos verificar aqui que fique bem atrás, aqui bem no calcanhar. Então, nós vamos inserir a agulha na alcinha de trás também aqui do ponto. A gente vai trabalhar somente as alças de trás dos pontos nesta carreira. Vou só fazer um pontinho para prender meu fio branco. Já está bem preso. E agora, nós vamos seguir com um ponto baixíssimo para cada um dos pontos, pegando sempre a alça de trás aqui do ponto. Então, eu vou seguir com um ponto baixíssimo para cada ponto até chegar no final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Ela vai ficando desta forma. Cheguei aqui ao final da carreira. E agora esses 2 fios aqui a gente vai dar um nozinho aqui neles, para ficar bem preso. Só fazer aqui um nó duplo. E depois a gente pode esconder esses fios dentro do sapatinho mesmo. Vamos então para a carreira de número 10. E aqui também vamos trabalhar somente as alças de trás dos pontos desta última carreira que a gente fez. Então, aqui, vamos seguir, ó, tá vendo que ficou aqui as alcinhas da frente. E aqui na nossa última carreira, nós vamos pegar essa alcinha aqui de trás dos pontos.
Vamos fazer então aqui no primeiro ponto um ponto baixíssimo. E junto com esse ponto, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Porque agora essa carreira será de um ponto baixo para cada ponto. Eu vou só colocar aqui, nesse primeiro pontinho baixo, meu marcador aqui. Para que a gente localize o primeiro ponto baixo. Então, já está marcado aqui o início da nossa carreira. E agora vamos seguir, então, com um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando a alcinha de trás aqui dos pontos. Ponto sobre ponto até o final da carreira, totalizando 13 pontos. Cheguei aqui no final da carreira. Já está ficando bem bonitinho aqui o formato do pezinho, né, com a meia. E agora vou colocar aqui o enchimento no pé. Vamos encher bem o pezinho, fazendo o formato dele, moldando ele bem certinho. Quando for fazer o segundo pezinho, cuidar para que ele fique do mesmo tamanho. Cuidar para colocar bem na pontinha lá do pé para fazer o formato. E depois aqui no calcanhar. Só moldar o pezinho. Já coloquei aqui o enchimento, então podemos passar então para a carreira de número 11. Vamos iniciar a carreira com 5 pontos baixos. Um, 2, 3, 4 e 5. E agora eu vou fazer uma diminuição. A diminuição tem que ficar bem na frente do pezinho, ó. Cuidar para que ele fique aqui na frente. Se não está bem na frente, você pode diminuir aqui, ir um ponto para trás ou um ponto para frente, né? Acrescentar mais um ponto, ou diminuir um, para poder fazer a diminuição. Então, talvez não seja 5 pontos e uma diminuição, pode ser 4 ou 6 pontos para você, dependendo de onde você pegou lá o início no calcanhar. E agora é só finalizar com pontos baixos até o final da carreira. E aqui são 6 pontos, totalizando, então, esta carreira com 12 pontos. Esse número de pontos do total não pode ser diferente, tem que dar 12 pontos. Finalizei, então, aqui a carreira. E agora, nas alcinhas da frente de cada um dos pontos, nós vamos fazer um ponto baixo e, em seguida, uma correntinha. E aí pega na alcinha da frente do ponto seguinte e faz um ponto baixo e uma correntinha. E assim a gente vai repetindo até o final da carreira. Para cada ponto, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha, até chegar no final. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final, então aqui nós estamos finalizando a nossa meia. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E já podemos cortar o fio da cor branca. Então, já fizemos aqui o pezinho com a meia. E agora nós temos que subir com a perninha. Vamos só arrematar aqui puxando esse fio branco lá para trás. Prontinho. Vamos alterar então a nossa cor aqui para um fio da cor de tom de pele. Eu peguei aqui um fio na cor chantilly. E vamos pegar a primeira alcinha que a gente deixou ali do ponto. Não vamos pegar o do último ponto, que é esse daqui mais em cima. Vamos pegar a primeira alcinha aqui do primeiro ponto que a gente tinha feito na carreira. Então, a gente vai
prender o fio com um pontinho. Esse pontinho a gente não conta como sendo um ponto, né? E agora nós vamos trabalhar as alças de trás dos pontos por toda a carreira, já prendendo esses 2 fios que ficaram aqui para deixar arrematado. Neste mesma alcinha que a gente fez o primeiro pontinho ali só para prender o fio, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E este aqui sim é o meu ponto inicial. Vou puxar ali os fios que eu já estou prendendo junto e seguir agora com um ponto baixo para cada ponto, utilizando as alcinhas aqui que ficaram do lado de dentro da última carreira ali, antes de fazer a bordinha da meia, né? Então, aqui esses fios, se eu já prendi eles ali atrás, eu já posso colocar ele lá para dentro. Coloco os 2 ali dentro, para não atrapalhar aqui na hora de fazer os meus pontos. E agora é só seguir com um ponto baixo para cada alcinha até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, então, nós vamos pular aquele pontinho que a gente só fez para prender o fio e já vamos pegar direto aqui o primeiro ponto baixo e vamos subir fazendo ponto baixo. Então, aqui, as carreiras de número 14 até a número 21 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazer aqui até a carreira 15 e vou parar para colocar um enchimento aqui nessa parte, para depois seguir, então, até a carreira de número 21. Então, eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira de número 15 e dei uma pausa, então, para a colocação do enchimento aqui nessa parte aqui do calcanhar com a meia. Para que não fique sem aqui nessa parte, a melhor forma de preencher ela é agora. Porque depois a perna fica muito comprida e daí já fica um pouquinho mais difícil de colocar o enchimento aqui nessa parte. Então é só ir preenchendo aqui, moldando certinho. Prontinha essa parte, então. E agora a gente pode já seguir até a carreira de número 21, de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira de número 21. Já está a perninha aqui ganhando forma. Já coloquei ali um enchimento. E agora aqui eu vou colocar o meu marcador, que quando eu faço essas carreiras de ponto sobre ponto, eu não acrescento em todas as carreiras, então é só seguir essa linhazinha aqui, ó, que a gente sabe onde é o final de cada carreira. E agora vou para a carreira de número 22 e vamos iniciar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora nós vamos fazer 3 aumentos. Só cuidar para que esteja bem na frente do pezinho, porque aqui será o joelho da nossa bonequinha. Então, se não estiver bem em cima do pezinho, você pode ir um pouquinho antes, fazer esses pontos de aumentos, ou um pouquinho depois, conforme ficar melhor aí para você. Aqui o meu tá bem certinho, foram 5 pontos baixos e agora serão 3 aumentos. Ó, vão ficar bem em cima do pezinho, nessa parte aqui. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos também, que é o meu segundo aumento. E no ponto seguinte, também 2 pontos baixos juntos,
que é o meu terceiro aumento. E agora eu sigo com pontos baixos até o final da carreira, que para mim aqui são 4 pontos a mais. Ó, aqui ficou os aumentos bem em cima do pezinho, que é o formato aqui do meu joelho. Então eu vou fazer mais 4 pontos baixos. Para você aí talvez seja um pouco mais ou um pouco menos, conforme você fez aí os aumentos. E vamos finalizar essa carreira com 15 pontos. A carreira de número 23 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos. Eu vou fazendo aqui esta carreira e retorno com ela pronta. Carreira de número 24, nós vamos fazer 5 pontos baixos até chegar no joelho para fazer as diminuições. Então, fiz 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir aqui para fazer o joelhinho. Vamos fazer 3 diminuições, a mesma quantidade que a gente fez lá de aumentos. Vamos diminuir eles agora. Pegando as 2 alcinhas da frente dos 2 próximos pontos, eu vou fazendo as diminuições. Aqui é a minha segunda diminuição. E agora mais uma, a terceira diminuição. E mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. As diminuições têm que ser exatamente em cima dos aumentos. Então, se você teve que aumentar ou diminuir pontos lá no início do joelho, tem que ser igual. Agora, vamos para a carreira de número 25, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 25 e a carreira de número 26 vai ser de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Fiz aqui meu primeiro aumento e agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Um aumento e 3 pontos baixos novamente. 1, 2 e 3. E mais uma vez, um aumento e 3 pontos baixos. Vamos finalizar esta carreira, então, com 15 pontos. Prontinho. Ó, e aqui já tem o formato do joelhinho bem certinho. As carreiras de número 27 até a carreira de número 30 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei no final da carreira de número 30 e nós vamos finalizar então aqui e arrematar. Vamos cortar o nosso fio. E agora vamos puxar então esse fio aqui lá para trás. No ponto seguinte, aqui a gente pega ele por baixo, puxando lá para trás. E no nosso último ponto, a gente vai inserir a agulha aqui também por trás, nessa alcinha. E vai laçar o fio, levando ele ali para trás. E agora é só puxar. E quando a gente puxa bem ele, ó, esse pontinho que a gente fez o arremate, ele praticamente desaparece. E a gente não conta ele na carreira. E vamos então acrescentar o enchimento aqui nessa parte da perna. Agora é só preencher aqui moldando a perninha.
enchendo ela bem, o suficiente para que ela fique bem firme. E lembrando de quando fizer a outra, fazer com a mesma quantidade de enchimento para que ela não fique com uma perna mais grossa do que a outra. E agora vamos fazer uma alteração de cor novamente para a cor da calcinha. Eu aqui vou usar o Off-White, mas você pode usar aqui, escolher aí. Na verdade eu ia usar o branco, mas o meu branco aqui está no fim, então foi essa cor que eu achei mais parecida. Então a carreira de número 31, nós vamos fazer ela toda de pontos baixíssimos. Terá um ponto baixíssimo para cada ponto. Vamos pegar ali o fio da nova cor e fazer um pontinho para prender. Eu peguei aqui bem no último pontinho que eu tinha feito. A gente pula aquele arremate que a gente fez ali, pois a gente não conta ele. E segue agora fazendo pontos baixíssimos até o final da carreira. Então vai ser um ponto baixíssimo para cada ponto, totalizando 15 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui então no final da carreira, vou fazer o meu último ponto. E agora a gente vai ter que puxar esses fios aqui atrás para prender bem aquele pontinho do arremate, para ele não ficar aparecendo. E agora aqui no primeiro pontinho da carreira que a gente fez agora, a gente vai puxar esse fio aqui por dentro ali, levando lá para trás, como a gente já fez antes, certo? E daí assim a gente não precisa cortar o fio para fazer aqui uma nova carreira. E agora aqui no mesmo pontinho, a gente vai inserir a agulha na alcinha, ó, e fazer o primeiro ponto baixo, certo? E a partir daqui, então, este é o início da nossa carreira. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, totalizando 15 pontos. Eu vou só marcar aqui, então, o primeiro pontinho baixo, como sendo o meu primeiro ponto da carreira, né? Para não se perder. E agora é só seguir, então, pegando aqui, ó, a alcinha de cima do ponto baixíssimo da carreira anterior e fazendo pontos baixos por toda a carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno com esta carreira pronta. Cheguei no final da carreira e aqui a gente finaliza a primeira perna. Vamos pegar agora aqui o pontinho para fazer um ponto baixíssimo e vamos cortar o nosso fio. Vamos pegar aqui no primeiro ponto e arrematar com um ponto baixíssimo. E agora é só cortar um fio, não precisa ser muito longo, nessa primeira perninha a gente corta, mas na segunda perna a gente não vai cortar esse fio. Aqui está então a primeira perninha pronta, e é só voltar no início dessa parte da perna e fazer desde o sapatinho toda a perna igual a esta. Só que não corta o fio no final. Aqui já estou com a segunda perninha pronta. Não vamos cortar o fio, né? Porque a gente vai dar sequência a partir daqui. Verificar se está na posição correta aqui, ó, no centro da perna, né? Na lateral da perna. Bem no centro da lateral. Para poder fazer a junção das duas perninhas. Então, se está aí bem no centro da perna, é só fazer a partir daqui. Se não estiver, você volta um pontinho para trás ou vai um pontinho para frente. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora nós vamos subir 3 correntinhas.
1, 2 e 3. Vamos pegar a primeira perninha que a gente fez e vamos posicionar uma ao lado da outra para verificar o alinhamento delas. A gente posiciona elas em pezinha, assim, dessa forma, as duas uma do lado da outra, e aí a gente consegue verificar a posição. Os pezinhos têm que ficar para frente, não tortos, né? E aqui a gente já alinha as nossas correntinhas com a perninha. E aí a gente insere a nossa agulha no ponto que ficar melhor localizado ali para a gente seguir aqui com os pontos e para que a perna fique na posição correta, sem entortar. Então, aqui a gente faz um ponto baixíssimo no primeiro. O primeiro pontinho, então, na outra perna é um ponto baixíssimo. Vamos verificar novamente se ficou certinho. Se estiver correto, é só seguir. Se não, a gente desmancha aquele último ponto que a gente fez agora e posiciona novamente até que elas fiquem com os pezinhos para frente. E então, vamos seguir fazendo pontos baixos. Vamos fazer mais 14 pontos baixos. Os 14 pontos baixos mais o ponto baixíssimo que a gente fez aqui no início, dará os 15 pontos da perna. Então, eu vou tirar aqui o marcador dessa perninha e passar para o meu primeiro ponto aqui da minha outra perna. E segue, então, por toda a volta da perninha com pontos baixos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da perninha, eu havia colocado ali o marcador no primeiro ponto baixo, mas conta no primeiro, no ponto baixíssimo, não no ponto baixo. E aqui, ó, a gente vai fazer trabalhar nas correntinhas que a gente tinha feito, aquelas 3 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos baixos nas alcinhas dela. Fiz aqui os meus 3 pontos baixos. Agora eu vou seguir, então, com mais 15 pontos baixos na outra perna. Finalizei, então, aqui os pontos baixos dessa segunda perninha. Então, a gente vai trabalhar ainda o outro lado das correntinhas. Deixa eu só esconder esse fio aqui, que ele está atrapalhando já aqui na hora de pegar os pontos. Este outro lado também eu vou esconder aqui o fio que já está arrematado. E aqui, então, vamos trabalhar, ó, o outro lado das alcinhas das correntinhas que a gente tinha feito aqui ao meio, com 3 pontos baixos, uma para cada alcinha das correntes. Fiz 1, 2 e 3. Então, as somas das duas pernas, cada uma tinha 15 pontos, ficamos então com 30 pontos nas pernas e mais 6 pontos aqui, contando os dois lados dessa parte do meio aqui das correntinhas. O total, então, da carreira é 36 pontos. E as carreiras seguintes, as de número 34 até a número 38, nós vamos trabalhar
elas como ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos. Então, agora que as pernas já estão unidas, é uma carreira só e é bem tranquilo de trabalhar. Vamos trabalhar por toda a volta, somente fazendo pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a carreira de número 34 até a número 38, de ponto sobre ponto. Terão um ponto baixo para cada ponto, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. E não se preocupe que agora é só fazer as carreiras de forma normal, de ponto sobre ponto, porque a parte ali do meio já está unida às pernas, então não tem diferença nenhuma. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 38 e agora também vamos finalizar essa parte da calcinha e iniciar já o corpinho com a cor do vestido da nossa boneca, que no meu caso aqui vai ser a mesma cor do sapatinho, a cor rosa. Vamos arrematar então essa cor aqui. Da mesma forma que a gente já fez das outras vezes, vamos cortar o fio. Puxar ele aqui. No ponto seguinte, eu insiro a agulha por trás, de trás para frente, pegando todo o ponto e trazendo aqui o fio para trás. E agora, de trás para frente, eu vou pegar o meu último pontinho e vou inserir a minha agulha entre as alcinhas, ó, pegando a alcinha lá de trás, e vou puxar esse meu fio lá para trás. E agora é só puxar bem até que desapareça ali o nosso arremate. Certo? E agora nós vamos iniciar a próxima cor do vestido aqui, bem ao centro, na parte de trás. Para não ficar aparecendo emenda nenhuma na parte da frente. Vamos tirar aqui o marcador. E com a cor nova, a gente vai fazer agora o tronco aqui da nossa boneca, né, na parte do corpinho. E é a mesma cor do vestido. Vamos pegar o pontinho aqui bem ao meio, ó. Inserir a nossa agulha. Vamos laçar o fio. E dar um pontinho. Puxa bem para prender bem ali, ficar bem escondidinho. E nesse mesmo ponto eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Sempre puxando bem o fio para sumir ali aquele pontinho que a gente faz só para prender ele. E agora essa carreira toda, a de número 39, será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos nessa carreira. E vamos prendendo ali ó, o fio atrás para deixar ele já arrematado, preso ali atrás, para que ele não se solte, né? E fique bem certinho. Aquele primeiro pontinho, lembrando, não vai ser contado na carreira. Então, aqui é só seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira. E quando a gente chegar lá naquela parte da frente, a gente tem que cuidar para que aquele arrematezinho fique bem escondidinho também. A gente não vai contar ele ali no pegar o ponto. Ó, vamos deixar ele bem puxadinho ali para ele ficar escondido. E seguir fazendo pontos baixos por cima dele. Eu vou até ali e aí eu volto para a gente fazer essa parte juntos. Então, vou seguir aqui com os pontos e já retorno. Ó, cheguei aqui nesse pontinho, então, que a gente fez o arremate. E aí, a gente vai pegar aqui o nosso último ponto, pula essa parte ali do arremate, puxando bem ele. O ponto aqui no último ponto, puxa bem o fio e pega ali o nosso próximo ponto. E não é o arremate, né?
E já vai prendendo o fio atrás também, para ficar bem preso ali e arrematado. E agora é só seguir até o final da carreira, já pode soltar o fio atrás e seguir até o final da carreira com os pontos. Cheguei então no final da carreira, a gente pula o primeiro pontinho inicial ali, que a gente só prendeu o fio, e pega o primeiro ponto baixo, só na alcinha de trás dele, e faz um ponto baixo. E esta carreira, de número 40, será de ponto sobre ponto também, um ponto baixo para cada um dos pontos, porém, sempre pegando na alça de trás dos pontos. Porque mais tarde a gente vai trabalhar esses pontos que ficaram sobrando ali na frente para fazer a saia da nossa boneca. Então é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira e ficou assim a nossa peça. Mais tarde iremos trabalhar essas alças que ficaram. E a carreira de número 41 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Vamos fazer então aqui a diminuição. E em seguida, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E agora as carreiras de número 42 até a número 44 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 44 e já está ganhando a forma aqui da cinturinha da nossa boneca. Então, agora vamos para a carreira de número 45, que também terá diminuições. Será uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Agora nós vamos dar uma pausa aqui para a colocação do enchimento. Desde a perninha ali, que ainda está faltando um pouco de enchimento, até o corpinho. Então, a gente vai acrescentar enchimento aqui, colocando na perna, até preencher bem. E também na outra perna. E após colocar nas pernas, que elas estiverem bem cheinhas, proporcionais, né? Não pode colocar mais numa do que na outra. Então, a gente verifica se está certinha. E aí, a gente acrescenta também aqui nessa parte da calcinha da nossa boneca. Vamos colocar um pouco ali. E seguir depois com as nossas carreiras. As carreiras de número 46 até a 51 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 51 e agora temos que fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento. Conforme a gente vai fazendo, agora a gente vai acrescentando mais e mais enchimento. E já vai moldando aqui a peça, né?
A carreira de número 52 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. Segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 53 será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E chegamos aqui na parte final do corpinho e logo seguiremos para o pescoço e cabeça. Então, aqui nas alças da frente de cada um dos pontos, nós vamos fazer um detalhe aqui no vestido, que é de 1 ponto baixo e uma correntinha para formar um babadinho. Então, aqui é só seguir por toda a carreira, sempre nas alcinhas da frente dos pontos, fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou fazendo aqui até o final da carreira e já retorno. Cheguei aqui no meu último ponto, que foi o da correntinha, e agora nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, pegando ali no próximo pontinho. E vamos já cortar esse fio. Vou tirar aqui meu marcador. E vou puxar então aqui o fio para a parte de trás da peça. Vamos puxar aqui entre os pontos. E agora, ó, nós vamos trabalhar essas alcinhas que ficaram do lado de dentro. Nós vamos iniciar o pescocinho da nossa boneca por aqui. Só vamos então colocar o enchimento que está faltando e depois fazer a nossa alteração de cor para a cor da pele. Já coloquei ali o enchimento, e agora é só ajeitar aqui para que ela fique bem certinha, né? Sempre ajeitando com a ponta da agulha mesmo, para que o enchimento não fique acumulado só de um lado e não fique torto. Ó, está bem cheinho e agora nós vamos ter que empurrar para que não fique pegando ali, conforme a gente for fazendo os pontos, não fique puxando esse enchimento. Então, com o fio da cor que a gente fez a perna, vamos iniciar aqui o pescoço e a cabeça. Vou inserir a agulha aqui no meu primeiro pontinho, ali na primeira alcinha do ponto. Prender com um pontinho. E junto com esse pontinho, que a gente não vai contar ele, né? Nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Junto com ele. Então, aqui foi o nosso primeiro ponto. E como aqui teve alteração de cor, eu nem vou colocar o fio marcador. E vamos já fazendo os pontos, né, um ponto baixo para cada um dos pontinhos ali das alcinhas, que ficaram da carreira anterior, e já vamos prendendo esses fios aqui para deixar arrematado. Já prendi ele ali nos pontos, agora já posso soltar eles e colocar eles lá dentro do corpinho, para não atrapalhar. E agora é só seguir com um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Eu vou fazer daqui e já retorno com essa carreira pronta. Cheguei aqui no final da carreira, nós vamos pular aquele pontinho que a gente só fez para prender
e pegar o primeiro ponto baixo. Então, fazer um ponto baixo. E as carreiras de número 56 e 57 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 57, então já temos o pescoço da nossa boneca. E agora, na carreira 58, nós vamos trabalhar as alcinhas da frente dos pontos, fazendo aumentos por toda a volta. Então, serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior. E tínhamos 12 pontos, então se a gente vai fazer 2 pontos para cada ponto, ficaremos no final com 24 pontos. Então, é uma carreira somente de aumentos. E sempre pegando nas alcinhas da frente dos pontos. 2 pontos baixos para cada ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei a carreira, já tenho aqui 24 pontos. Então, a gente já tem a base aqui da nossa cabecinha formada. E agora, nós vamos subir, então, para fazer a cabeça. Vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. Só cuidar para pegar os pontos certinhos, para não pular nenhum, porque como eles estão bem juntinhos, pode ser que no pegar os pontos ali a gente se passe e acabe pegando o próximo. Então, é só seguir repetindo. Um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 60 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Carreira 61 será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. A carreira de número 62 será de um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. E aqui a gente já tem o tamanho certo da cabeça, não vamos mais utilizar os aumentos. Agora nós vamos fazer das carreiras 63 até a 74 de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 12 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 74 e a nossa cabeça já está ganhando forma. E agora a gente vai iniciar as diminuições. A carreira 75 então será de uma diminuição e 6 pontos baixos, repetindo até o final.
uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. Eu vou só tirar aqui meu fio marcador, ele já está ficando curto, e vou colocar aqui em cima, a partir desta carreira. E a carreira de número 76, então, será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos da nossa bonequinha, que já está ficando bem fofa, não é mesmo? Eu já deixei aqui marcadinho para facilitar. Então, nós vamos ter que fazer aqui a colocação do enchimento entre as carreiras 69 e 70. Para facilitar e você não ter que contar as carreiras desde lá do pé, porque já que é uma peça toda inteira, né? Nós vamos pegar aqui, ó, a última carreira, que foi a de número 62, que teve os aumentos. Então, a carreira acima dessa 62 é a 63, e assim você vai contando até chegar à carreira de número 69. Ó, só contar a partir daqui. E entre a carreira de número 69 e 70, nós vamos inserir a nossa agulha. Cuidar para ficar, né, bem posicionado o olhinho, não ficar torto. E depois nós vamos fazer a colocação do outro olho, com uma distância de 7 pontos entre eles. Eu vou usar aqui a minha pinça só para alargar aqui o furo. E agora eu vou pegar aqui os olhinhos, ó, que eu estou utilizando os de 7 milímetros. E eles têm as travas de segurança. Vamos colocar então aqui o primeiro olho. Prontinho. E agora a gente tem que contar uma distância aqui de 7 pontos, que tem que ficar entre eles. Então, no 8º ponto, pois a gente tem a bordinha do olho ainda, né? No 8º ponto a gente vai inserir o outro olho. Certinho. Ó, esta é a posição que eles vão ficar, então. E agora, se contar ali, tem uma distância de 7 pontos entre eles. Vou pegar aqui as travinhas. Essas minhas aqui são bem fáceis de colocar. Dá para colocar com a mão mesmo. Empurra o máximo que der, né? E como se trata de um brinquedo, eu gosto sempre de fazer uma proteção extra aqui para esses olhinhos, porque mesmo com as travas, às vezes pode acontecer de elas escaparem, dependendo do tipo de trava. Então, eu sempre faço uma proteção extra, que eu vou deixar aqui no card acima para vocês verem. E assim eu finalizo os olhinhos. Ó, aqui já está com a proteção. E agora sim a gente pode seguir com as carreiras. Dando continuidade, então, a carreira de número 77 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento nesta parte aqui do pescoço, ó. Pois ela tem que ficar bem firme para que a cabeça não fique caindo. Então, a gente vai preencher bem ali com o enchimento.
até que ela fique firme. Neste caso aqui, como é uma boneca pequena, só o enchimento mesmo, se tiver bem colocado, já vai funcionar. Mas se fosse uma boneca maior, com a cabeça maior, aí teríamos que colocar algo para sustentação dessa cabeça. E após colocar o enchimento ali o suficiente para que ele fique bem firme o pescoço, a gente coloca o enchimento então na cabecinha. Já dá para colocar aqui um pouco e depois, conforme a gente for fechando os pontos, a gente vai acrescentando mais e mais, até essa cabeça ficar bem firme também. E seguimos então para a carreira de número 78, que será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vou colocar mais um pouco de enchimento. Cuidando para colocar na parte bem abaixo ali da cabeça primeiro. E cuidando principalmente essa parte aqui, ó, de baixo, onde seria o queixo da boneca, para que ela não fique vazia, faltando enchimento. Eu vejo muitas bonecas que poderiam ser lindas, mas que deixam essa parte aqui sem colocar o enchimento certinho, o que faz com que a boneca fique feia, com o rosto mal acabado. Então, cuidar bem para que fique bem preenchidinha, que ela fique bem arredondada aqui, essa cabecinha. Voltamos então para as carreiras. A de número 79 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Mais uma pausa para a colocação do enchimento. Como eu disse antes, conforme a gente vai fazendo as carreiras, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento, até a cabecinha ficar bem arredondadinha e firme. A próxima carreira de número 80 será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A nossa abertura já está ficando bem pequena, então vamos acrescentar aqui mais enchimento. Aqui nessa parte de cima, deixando ela também bem arredondadinha. E a última carreira, de número 81, será somente de diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total, ficando com apenas 6 pontos no total. Eu vou fazendo aqui todas as diminuições e já retorno. Finalizei aqui então a carreira de número 81. Vamos cortar o fio aqui, deixando ele longo para fazer o arremate, a costura final. Vou tirar o marcador e agora, ó, vamos verificar bem se está faltando enchimento. Aqui ainda preciso colocar um pouquinho antes de fechar. Já estou aqui então com a minha agulha e nós vamos fazer o arremate pegando somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram.
Então, a gente passa a agulha, pegando somente a alcinha da frente dos pontos, por todos os 6 pontos. Este aqui é o último. E agora é só puxar esse fio, que ele vai formar aqui um anel mágico invertido. Ele vai fechar aqui como se fosse um anel. E agora vamos dar um nozinho, para que esse anel não se abra. E inserir a agulha bem ao centro desse anel, saindo aqui na parte de trás da cabeça. E vamos dar um nozinho aqui de segurança. E agora sim, a gente insere a agulha aqui por dentro da cabecinha, puxa e já pode cortar ele escondendo o fio lá dentro. Então, aqui está a cabeça prontinha, essa parte da cabeça até os pés pronta. Agora nós vamos trabalhar a saia da nossa boneca. E para fazer a saia, nós vamos utilizar aqui esses pontos que ficaram aqui no corpinho. Vamos virar ela assim para a parte das costas e de cabeça para baixo. Vamos pegar o fio então da cor da roupa aqui, do corpinho já, né? O mesmo tom de rosa. E eu vou mudar aqui a minha agulha para uma agulha de 2,5. E eu vou iniciar, ó, não nesse pontinho aqui, mas nesse aqui que fica mais acima. Então, eu vou prender o meu fio com um pontinho. Esse pontinho a gente não conta como sendo um ponto, foi só para prender mesmo. E agora, essa carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então, nós vamos fazer aqui um aumento nesse próximo ponto, já prendendo esse fio que ficou de sobra ali atrás, junto com os pontos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro aumento. Dois pontos baixos juntos, na mesma alcinha. E agora, 2 pontos baixos nas próximas alças dos pontos. Então, aqui, um ponto baixo. E no ponto seguinte, outro ponto baixo. Já posso soltar lá aquele fio lá atrás, ó, aqui tá o meu aumento e 2 pontos baixos. Esse pontinho inicial ali, a gente não conta. E vamos seguir, então, repetindo. Vou só puxar aqui bem o fio, deixar ele lá atrás, depois a gente corta. Vamos fazer aqui um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E agora, 2 pontos baixos. E assim a gente vai repetindo até o final da carreira. Um aumento e 2 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui e volto quando eu chegar lá no final. Cheguei no final da carreira. E aqui, ó, fiz aqui o meu aumento, 1, 2 pontos baixos. E agora eu vou fazer um aumento. E vai me sobrar somente um ponto aqui no final, mas não tem problema, que é aquele ponto onde ficou o pontinho que eu prendi o fio. Eu vou usar ele mesmo. Então, aqui não deu 2 pontos baixos no final, deu 1. E aí, a gente vai pular aquele inicial que a gente não conta, já no primeiro ponto baixo, fazer um ponto baixíssimo. Certo? Então, esta carreira aqui
está pronta. Vamos seguir para a segunda carreira e o primeiro ponto será um ponto alto falso. Nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Prestar bem atenção na forma como é feito o ponto alto falso. Tem que segurar o fio ali na agulha. Eu vou desmanchar ele aqui, vou refazer ele novamente. Certo? Para vocês conseguirem ver direitinho como eu fiz. Eu acho que eu fiz um pouco rápido. Então, a gente puxa aqui o fio na altura de um ponto alto, segura com o dedo ali em cima e faz assim essa torção, segurando ainda com o dedo, porque se soltar vai virar um ponto só na agulha. E agora a gente passa a laçada ali por trás e ficou 2 pontos aqui na agulha. Ficaram esses 2 pontinhos. E agora a gente arremata os 2 juntos. Então, este aqui é o chamado ponto alto falso. Ele serve agora para nós como se fosse um ponto alto. Então, a gente vai seguir aqui esta carreira fazendo um ponto alto para cada ponto. Esse ponto alto ali que a gente fez falso, ele já foi o nosso primeiro ponto. E agora é só seguir fazendo pontos altos normais, da forma tradicional. Um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, até chegar no final da carreira. Também poderíamos ter feito 2 correntinhas ali no início. Porém, as 2 correntinhas ficam aparecendo que são correntinhas. E já esse ponto alto falso, ó, ele é praticamente igual ao ponto alto, então não fica tanta diferença ali atrás na junção dos pontos. Então, eu vou seguir aqui fazendo os pontos até chegar no final da carreira e já retorno. Cheguei no final da carreira, já está fazendo o formato aqui da saia do vestido. E agora, bem acima daquele ponto alto falso inicial, nós vamos inserir a nossa agulha e fazer um ponto baixíssimo. Para encerrar aqui essa carreira. E vamos subir na altura de um ponto alto e vamos fazer aquele ponto alto falso novamente. Segurando ali o ponto e o fio na agulha. E agora arrematando os 2 pontinhos que ficaram. Então, cada início de carreira aqui de ponto alto, a gente vai ter que fazer esse ponto alto falso no início. E junto com ele, agora, eu vou fazer um ponto alto tradicional. E aqui, então, será o meu aumento. E agora, uma sequência de 3 pontos altos. Um para cada ponto. Um ponto alto. No ponto seguinte, o meu segundo ponto alto. E no ponto seguinte, o meu terceiro ponto alto. E vamos seguir repetindo. O próximo agora é um aumento de ponto alto, 2 pontos altos juntos. E 3 pontos altos. E vamos seguir, então, dessa forma, com um aumento e 3 pontos altos até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Estou chegando aqui no final da carreira, ó. Vou fazer aqui o meu aumento, meu último aumento da carreira. E teríamos que fazer mais 3 pontos altos, mas lembra que na carreira anterior não deu os 2 pontos, então aqui a gente vai fazer um ponto alto. E o segundo ponto alto. Mas para não ficar diferente, né? Vamos pegar então aqui, ó, bem acima desse outro pontinho ali de baixo, ó, e vamos fazer o nosso terceiro ponto alto. E assim a gente vai fechar a carreira então certinha, com um aumento e 3 pontos altos até o final. Ok?
E agora, então, vamos seguir, fechando aqui esta carreira, pegando bem em cima do ponto ali, aquele primeiro ponto falso, e vamos fazer um ponto baixíssimo nele. A parte aqui tá bem apertadinha. Pronto. E vamos seguir, então, agora com as carreiras de número 4 até a número 6, de pontos altos. O primeiro ponto inicial é aquele ponto alto falso. E o restante da carreira com um ponto alto tradicional. Um ponto alto para cada ponto até o final da carreira. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira e agora vamos fazer um ponto baixíssimo bem em cima ali do primeiro ponto, certo? E a carreira de número 7 será de pontos baixos. Então, aqui junto com esse pontinho que eu fiz, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E agora é só seguir com um ponto baixo para cada um dos pontos, por toda a carreira. Eu vou fazendo aqui esta carreira de pontos baixos e já retorno com ela pronta. Cheguei aqui no final da carreira, ó, e vamos pular aquele primeiro pontinho ali, que foi só para o arremate, e aqui no primeiro ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar esse fio, não precisa ser muito comprido, porque agora a gente só vai arrematar ele ali por trás. Vamos puxar então esse fio com a própria agulha aqui, ó, a gente insere por trás, ali no pontinho, e já puxa ele lá para trás. E agora a gente vai esconder esse fio aqui entre os pontos. Vou inserindo a agulha aqui por trás dos pontos baixos. E aí a gente vai colocar o fio então aqui na agulha e puxar esta agulha que ele já vai ficar ali arrematado atrás dos pontos. E agora é só puxar. Vamos cortar então esse fio e está pronta aqui a parte da saia, ou melhor, do vestido da nossa boneca. Ficou bem bonitinho, não é mesmo? Agora vou voltar aqui com a agulha de 2 milímetros para tecer os braços da nossa boneca. Eu vou fazer somente um com vocês, então depois é só você voltar aqui e fazer o outro igual. Vamos pegar aqui a cor da pele da nossa boneca e vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar então esse anel. Vou colocar aqui o meu marcador e seguir para a próxima carreira, que será somente de aumentos. Terão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Dois pontos baixos para cada ponto. E já vamos prendendo esse fio de sobra ali do anel mágico atrás, juntamente com os pontos. Eu vou fazendo aqui a carreira e já retorno com ela pronta.
As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 5 será um pouquinho diferente. Vamos fazer um ponto baixo e agora um ponto bolha, com 5 pontos altos dentro. Vamos laçar o fio, inserir a agulha no próximo ponto, laçar o fio lá atrás trazendo para frente, laço o fio e arremato 2 pontos, mas não finalizo o ponto alto, deixo ele na agulha. Agora eu sigo e faço mais um ponto alto, da mesma forma, e arremato somente 2 alcinhas, deixando o restante do ponto na agulha. E assim eu vou repetir 5 vezes. Esse aqui, então, foi o meu terceiro. Agora, é o meu quarto ponto na agulha. E agora o último, o quinto ponto. Arremato 2 e deixo o restante na agulha. Então, eu fiquei aqui na agulha com 6 pontos. Eu vou laçar o fio e arrematar todos eles de uma vez só. Este aqui é o nosso ponto bolha. E agora eu faço uma correntinha. Certo? E agora vamos seguir com 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa aqui é a parte da mãozinha da nossa boneca, ó. Aqui é a mão e essa parte do ponto bolha é o dedo dela. É um dedinho aqui, o polegar. Então, a carreira de número 6, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma diminuição, pegando aquela correntinha que a gente fez, e o outro ponto. Então, a gente faz uma diminuição. E agora, na sequência, 10 pontos baixos. Que são os pontos baixos até o final da carreira. Vamos finalizar, então, esta carreira com 12 pontos. Prontinho. A carreira de número 7 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição. Agora, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos repetir somente mais uma vez. Uma diminuição. E 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Ficamos então com 10 pontos. As carreiras de número 8 até a número 18 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazer aqui esta carreira com vocês para a colocação do enchimento aqui na mãozinha. E depois eu sigo até a carreira de número 18.
Então, vamos fazer aqui toda a 8ª carreira. Ó, e agora a gente vai preencher aqui a mãozinha com um pouquinho só de enchimento. Vai bem pouco. E depois a gente segue com as outras carreiras. Essa parte aqui da mãozinha a gente vai colocar a nossa fibra de silicone. É bem pouquinho mesmo, é só para dar um pequeno volume. Ali está o dedinho, a gente já pode empurrar mais ele para fora, ó. E vai ficar assim, ó, achatadinho. E agora sim eu vou continuar aqui as carreiras, a de número 9 até a 18, de pontos baixos, e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 18, vamos preencher então o bracinho aqui com enchimento. Para colocar aqui no bracinho e não passar para a mãozinha, eu costumo prender a mão aqui, ó, com o dedo na minha mão. E aí eu vou colocando o enchimento, e quando chegar ali na mãozinha ele não vai passar. E aí é só empurrar até ali. Então vamos moldando aqui esse bracinho. Quando for fazer o outro, fazer do mesmo tamanho. Cuidar para que não fique um mais grosso que o outro. E vamos fazer então a alteração de cor para o rosa, a mesma cor do vestido. Vou inserir a minha agulha aqui nessa alcinha de cima e na alcinha lateral esquerda aqui do último ponto. E agora vou laçar o fio da cor rosa, passando aqui por entre o ponto. E vamos trabalhar esta carreira toda em pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixíssimo. E vou puxar esse meu fio aqui. Ele já está preso, mas igual eu vou cortar e vou dar aqui 2 nozinhos. Prontinho, já fiz aqui os nós. E essa parte aqui, depois a gente esconde dentro da peça. E agora vamos seguir, então, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Vamos trabalhar toda esta carreira com pontos baixíssimos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Finalizei aqui a carreira. E agora, ó, nós vamos ter que puxar esse fio ali entre as alcinhas do próximo ponto. Então, eu vou inserir aqui a agulha na alcinha de cima do ponto e vou puxar aqui o meu fio lá para trás. Dessa forma, eu não preciso cortar e dar nó novamente. Então, assim, ele já vai ficar na posição correta. E agora, nós vamos trabalhar com essa alcinha de cima dos pontos, fazendo pontos baixos. O primeiro ponto eu vou fazer junto aqui, no mesmo local onde eu puxei o meu fio. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando sempre nessa alcinha aqui de cima do ponto baixíssimo. E vamos seguir então
até o final da carreira, fazendo pontos baixos, totalizando 10 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei então aqui no final da carreira, e aí a gente vai pegar ali o primeiro ponto baixo, inserir a agulha, e aqui vai iniciar então a nossa carreira de número 21. Eu vou colocar então o meu fio marcador aqui. Já vou aproveitar e pegar esses fios e prender eles lá dentro, ó, colocar lá para dentro do bracinho, para não me atrapalhar mais. E então as carreiras de número 21 e 22 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das duas carreiras. Eu vou fazendo aqui e retorno com elas prontas. Cheguei no final da carreira, então vamos puxar aqui o nosso fio e tirar meu marcador. Agora vamos acrescentar o que falta aqui de enchimento no braço, para então fechar aqui esta aberturinha do braço. Já coloquei aqui então o enchimento. A gente não coloca até bem em cima, ó, deixa um espacinho aqui em cima, porque senão o bracinho não vai baixar. Vamos então fechar com pontos baixíssimos. Vamos pegar aqui nesta posição, ó, com a mãozinha assim, e vamos inserir a agulha então nos pontos da frente e nos de trás juntos, fechando esta abertura aqui do braço, com pontos baixos. Então vamos fazer 5 pontos baixos aqui no total. Prontinho. Agora é só puxar aqui o fio, vamos deixar um fio longo para a costura depois. E o nosso primeiro bracinho está pronto. Só que está faltando aqui, ó, trabalharmos essas alcinhas. Nestas alças que ficaram, nós vamos inserir a agulha e pegar aqui o mesmo fio rosa. E vamos fazer um ponto baixo. Primeiro aqui eu fiz só um pontinho para prender o fio, agora junto com ele eu vou fazer o ponto baixo. Já prendo aquele fio que ficou sobrando ali atrás. E depois do ponto baixo, a gente puxa bem aqui o fio para ficar preso e faz uma correntinha. E assim nós vamos seguir por cada uma das alcinhas dos pontos, fazendo um ponto baixo e uma correntinha. O que vai formar aqui um babadinho parecido com aquele do pescocinho lá, da golinha do vestido. Então, é um ponto baixo e uma correntinha por toda a volta. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui, então, no final da carreira. E nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui no próximo pontinho. Vai inserir a agulha e arrematar aqui com ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o fio. Puxar ele. Nós vamos puxar para trás ali do ponto. E agora com a agulha e tapeceiro a gente vai só esconder esse fio lá dentro. A gente insere aqui um pontinho bem próximo aqui da cor rosa, né, para não ficar aparecendo. E atravessa aqui por dentro do bracinho, na parte rosa mesmo. E agora é só puxar aqui o fio. E vamos dar
um nozinho aqui. E agora sim a gente esconde o fio. Ele ficou meio curto aqui, do tamanho da minha agulha, mas não tem problema. Só puxar e agora cortar esse fio. E esse bracinho então está pronto, mas temos que fazer outro. Então é só voltar aqui no início dessa parte do braço e fazer o outro bracinho igual a este, seguindo o passo a passo. Eu já fiz aqui e estou com meus 2 bracinhos prontinhos. E agora vamos então para a costura na nossa boneca. Vamos posicionar dessa forma, aqui na lateral do corpinho, cuidando para que o bracinho fique aqui reto com a perninha na lateral. E aqui abaixo do pescocinho, ali do babadinho do vestido, a gente desce aqui umas 2 carreiras e faz a costura. A costura é bem simples, é só inserir a agulha no corpinho, puxando bem, principalmente esse primeiro ponto, e inserindo a agulha aqui na última carreira do bracinho. Esse primeiro ponto aqui, eu vou passar novamente no mesmo local, ali no corpinho, puxando bem. E agora é só seguir os pontos aqui, um ponto para cada um dos pontos. Então a gente vai puxando o fio sempre, já prendendo aqui dessa forma, em linha reta. Cuidando o alinhamento do bracinho. Para que não fique muito para frente, né? Tem que ficar alinhado ali com a perninha. E quando chegar aqui no último pontinho, a gente vai dar um nozinho também. Vou inserir aqui agora, ó, a agulha, passando o fio. O braço já está bem preso, todos os pontos foram utilizados ali do braço. E agora sim eu vou dar o meu nó. Vou inserir a agulha aqui bem rente ao ponto, saindo lá atrás. Ó, o bracinho já ficou bem certinho. A costura está perfeita. Então, eu vou dar mais um pontinho aqui com um nozinho. E agora é só esconder esse fio. E cortar. Prontinho. E agora é só fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Da mesma forma, posicionando do mesmo jeito e fazendo a costura igual a essa. Vamos posicionar aqui o bracinho, com o dedinho, cuidar para o dedinho ficar para frente, né? E fazer a costura. Braços costurados. Agora chegou a vez de nós fazermos aqui o cabelo da nossa boneca, né? Vamos tecer então os cabelos. Vou voltar aqui para a agulha de 2,5 e com um fio aqui que eu escolhi, uma cor marrom, para o cabelo ser castanho. Então, eu vou iniciar aqui com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos.
A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 12 pontos. 2 pontos baixos para cada ponto. Já vamos prendendo ali o fio que ficou do anel mágico, junto com os pontos. E é só seguir então com 2 pontos baixos para cada ponto. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E seguimos repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Vamos então para a sétima carreira, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. E vamos para a última carreira de aumentos. A carreira de número 8, então, será de um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E seguimos repetindo, um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. E agora vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto. As carreiras de número 9 até a número 16 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Finalizei então aqui a carreira de número 16 e já temos aqui ó, o formato da cabecinha dela. Então agora no próximo ponto nós vamos fazer um ponto baixíssimo e no ponto seguinte nós vamos fazer 3 pontos juntos. Então o primeiro ponto é um ponto baixo, junto com ele nós vamos fazer um meio ponto alto e junto com esses 2 pontos ainda vamos fazer um ponto alto. Dessa forma a gente subiu aqui esta carreira. E agora vamos dar sequência com 11 pontos altos, um ponto alto para cada um dos pontos. Vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar 11 pontos altos. Eu vou fazendo aqui e retorno quando estiver finalizando os 11 pontos. Cheguei aqui no final dos 11 pontos, fiz os 11, e agora no próximo pontinho a gente vai inverter. Nós vamos fazer um ponto alto, porque nós vamos descer. Agora, um meio ponto alto, e junto com ele, um ponto baixo. Então, fizemos esses últimos 3 pontos juntos no mesmo ponto. E agora, um ponto baixíssimo para finalizar.
E por que disso? Porque essa partezinha aqui, ó, vai ser a parte da frente do cabelo, que vai ser a franjinha dela, a franja da nossa boneca. Então, agora a gente vai ver se ficou certo. Caso não tenha ficado o tamanho aqui só da franjinha, você pode aumentar ou diminuir ali nos pontos altos. Ó, vamos vestir ela aqui na boneca. Puxar um pouquinho para frente. E tem que ficar aqui, ó, nesta posição aqui, ó, passando um pouquinho dos olhos para cada lado. Mais para frente um pouquinho, daí você vai ajeitando aí como ficar melhor para você. Então, vai ficar aqui umas 3 carreiras, de 3 a 4 carreiras acima dos olhos, a nossa franjinha. Dessa forma. E caso não tenha ficado o tamanho correto, você pode aumentar aqui as carreiras ou diminuir, certo? Então, aqui está a franjinha bem para frente, cuidar aqui para que fique certinho. E agora nós vamos cortar esse fio, deixando ele bem longo, para que dê para contornar toda a cabecinha, porque nós vamos costurar esse cabelo na cabeça. Então, vamos puxar aqui o fio e vamos para a costura. Agora, com a agulha, nós vamos costurar. Vamos posicionar bem certinho aqui, onde a gente quer que fique. E vamos inserir aqui a nossa agulha, saindo mais à frente, ali dos pontos, nessa parte aqui da carreira, acima da franja. Puxa bem para ficar bem preso, mas não muito, para não ficar tão marcado aqui esses pontos. E agora, a gente vai inserir a agulha no ponto anterior e sair mais lá na frente. Ó, dessa forma o pontinho fica quase que imperceptível. E é só seguir costurando. Agora vamos sair aqui, ó, bem rente à última carreira. Fazendo da mesma forma. Saindo bem ali, rente os pontinhos aqui e contornando toda a cabecinha até chegar lá onde a gente iniciou. Cheguei aqui onde a gente iniciou a costura e agora vou dar um nozinho passando o fio por cima da agulha. Vou inserir aqui por dentro, atravessando a cabecinha e saindo lá atrás. E agora a gente já pode cortar esse fio. Prontinho, a gente já fez aqui a parte da base do cabelo. Mas está faltando ainda, para deixar ela mais bonitinha, fazer as chiquinhas dela, as chucas, né? Então é isso que nós vamos fazer agora, a parte do cabelinho para colocar aqui nas laterais da cabeça dela. Agora vamos deixar uma pequena sobra aqui de fio. E vamos subir 26 correntinhas. Já contando com esse pontinho inicial aqui. Então, vamos subir 26 correntinhas. Cheguei aqui no final das 26 correntes. E agora nós vamos pular aqui a primeira alça da corrente e a partir da segunda eu vou fazer um ponto baixo. E agora, nos pontos seguintes, nós vamos fazer 2 meio pontos altos para cada um dos pontos. Então, aqui no ponto seguinte, eu vou fazer 2 meio pontos altos, juntos. Certo? No ponto seguinte, 2 meio pontos altos, juntos.
E assim a gente vai seguir por todas as correntinhas. Vamos fazer 2 meio pontos altos juntos até chegar lá no penúltimo ponto. E no último ponto daí a gente vai fazer um baixíssimo. Então, por que disso? Porque a gente fazendo 2 meios pontos altos juntos, ele vai fazendo essa voltinha, formando os cachinhos. Cheguei aqui, então, no último ponto, e nele eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, e agora a gente vai só ajeitar aqui, ó, conforme a gente só mexe nele, ele vai fazendo os cachinhos aqui, de forma automática. Já faz sozinho aqui os cachinhos. E vamos repetir mais 2 vezes esse processo. Vamos subir novamente aqui 26 correntinhas e repetir os pontos como a gente fez nesse primeiro. Já fiz aqui, então, a minha segunda mecha de cabelo. Fiz o meu ponto baixíssimo e subo novamente 26 correntinhas. E faço tudo novamente. Então, já fiz aqui as 3 mechas do cabelo. E agora eu vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. E vou fazer outro baixíssimo lá no primeiro pontinho, na primeira alcinha da correntinha, da primeira mecha do cabelo. Vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Já prendi ali aquele fio. Agora eu vou cortar aqui o fio, deixando ele um pouco longo, porque depois a gente vai costurar na cabeça. Vou passar aqui por dentro desse lacinho, ó, para dar um nó. E aqui, então, temos 3 mechinhas de cabelo para um dos lados da cabeça. Mas agora a gente tem que fazer mais 3, igual a essa, para colocar no outro lado da cabeça, né? Para ser 2 chuquinhas. Então, é só voltar aqui nesta parte do vídeo, aqui onde a gente fez essas mechas, e fazer as outras 3 igual a essa. Já estou aqui com as 2 mechas de cabelo aqui. E vamos agora para o bordado aqui do rosto da nossa bonequinha. Porque até agora ela está sem rostinho, né? Vou usar o mesmo fio do tom de pele para fazer o narizinho dela. Então, aqui a gente tem que cuidar para ficar bem ao centro o nariz, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai contando os pontos assim, ó. Dos 2 lados juntos, vai indo até chegar na medida que a gente quer o nariz dela. Vão ficar 3 pontos aqui no meio. Então, aqui nessa parte, a gente vai deixar uma carreira abaixo dos olhos. E vamos inserir a nossa agulha, saindo bem ali onde a gente contou os pontos. E para fazer o bordado do nariz é bem simples. Agora a gente só vai passar o fio aqui, nesta medida que a gente fez. Vai passando várias vezes até formar o narizinho dela. Depois a gente vai ajeitar aqui os olhinhos. Ó, aqui a gente vai inserir a agulha, né? 3 pontos pro lado. E vai passando esse fio aqui algumas vezes aqui por cima, fazendo ele ficar mais saliente aqui o narizinho. Sempre segurando já o ponto para esse fio não ficar torcido. E é só fazer aqui a quantidade necessária para formar o narizinho dela. Quando achar que já está bom,
Aí a gente vai inserir a agulha saindo lá junto com o fio onde a gente iniciou. Vamos ajeitar aqui. Eu acho que tem que passar mais uma vez por cima, para ele ficar com um formato mais bonitinho. Aqui. E agora sim eu vou inserir a agulha aqui saindo lá na outra ponta do fio, no mesmo local. Vamos puxar já ajeitando, para que ele não se mova ali do local. Ajeita com a ponta da agulha. E quando estiver bonitinho, é só dar aqui uns 2 a 3 nozinhos e esconder aqui o fio. Vou cortar ele. E aí é só puxar com a ponta da agulha lá para dentro da cabecinha. Esse nozinho. O nariz está prontinho. E agora nós vamos fazer aqui a expressão dos olhos. Vamos dar uma puxadinha nesses olhos, para que eles fiquem mais fundinhos um pouquinho. Então eu vou sair aqui mais na lateral, ó, inserindo a agulha ali por baixo. O melhor seria se ela estivesse sem cabelo, a gente iniciar lá por trás da cabeça. Isso facilita bastante. Mas como ela já está com cabelo, então eu vou fazer dessa forma. Vamos sair aqui na lateral do olhinho e fazer o contorno aqui embaixo do olho, ó, saindo na mesma carreira ali do outro lado. Vamos inserir a agulha bem rente ao olho, atravessando aqui a cabecinha por dentro, saindo do outro lado na mesma posição. Ajeita ali com o dedo e puxa o fio para que ele esconda o fio bem atrás do olhinho. Quanto mais você puxar, mais ele vai se esconder. E agora a gente contorna aqui também essa parte de baixo desse outro olho, da mesma forma, inserindo a agulha bem rente ao olhinho. E saindo lá embaixo da cabecinha, onde está a ponta do fio. Puxa o fio até ele esconder embaixo do olho. E agora você só puxa esses 2 fios aqui, ele vai já ir puxando os olhinhos lá em cima, ó, fazendo um formato aqui do rostinho dela. Mas puxa pouco, não puxa muito, porque senão pode deformar a peça. Pode ficar muito saliente e daí não fica bonito. Quando achar que tá bom já aqui o formato, daí é só dar um nozinho nesse fio. Puxar mais um pouquinho e dar um nozinho aqui no fio. Nós ainda vamos fazer a mesma coisa para a parte de cima do olho. Agora é só cortar aqui o fio. E esconder ele. Vamos fazer o mesmo agora para a parte de cima dos olhos. Porém, eu vou inserir a agulha agora aqui por cima, ó, abaixo da franja dela. Vou sair ali no cantinho do olho, no mesmo local. E vou passar o fio agora por cima do olho. Vamos inserir aqui na lateralzinha do olho, também bem rente ao olho. Eu só vou puxar ali bem para cima, para poder
inserir a agulha no local certinho ali da lateral do olho. Fica mais fácil de visualizar. E agora, vamos puxar aqui até esconder esse fio atrás do olhinho. E vamos puxar aqui o fio por cima do outro olho também. Vamos passar ele aqui por cima. Puxa bem até esconder o fio. E aí vai puxando até fazer o formato certinho do rostinho. Quando achar que está já bonitinha, aí é só dar o nozinho. E esconder esse fio. Prontinha a parte dos olhos, agora só vamos ajeitar aqui com a ponta da agulha as bochechas dela, deixando bem redondinha para que ela fique mais bonitinha. Vamos moldando até que fique bem bonita. E agora, com o fio aqui que eu estou usando, um fio Anne na cor rosa, vamos fazer então o bordado da boca da nossa boneca. Vamos cuidar aqui a posição certinha, vamos já fazer mais ou menos para a gente ver como que vai ficar. Posicionando de forma que fique um pouquinho maior do que o nariz. Um pontinho a mais para cada lado do nariz. Então, aqui eu vou inserir a minha agulha, ó, cuidando aqui na lateral, um ponto mais pro ladinho. Desço uma carreira aqui para baixo, para fazer o formato da boca. E aqui do outro lado também cuido para que fique mais ou menos um pontinho pro lado do nariz. E cuidar para que não fique torto. Se precisar fazer bem no meio do pontinho, não tem problema. Eu vou fazer aqui bem no meio do ponto, porque se eu for mais ali na lateral, entre os pontos, aí a boquinha vai ficar torta. Então, eu vou fazer aqui no meio do pontinho mesmo, para que fique certinho para os dois lados, para que não fique torta essa boquinha. Vou passar mais uma vez o fio, para que ela fique um pouquinho mais grossinha. Insiro a agulha no mesmo local ali, saindo agora com a agulha na carreira de baixo, bem ao centro, para dar um pontinho e prender essa boquinha aqui no local certo. Passo o fio aqui por baixo, ó. E agora eu passo o fio por cima da boquinha. E para que ela fique bem redondinha, eu vou fazer uns pontinhos também mais para a lateral, um de cada lado. Então, ajeita ali o fio. Quando estiver bem posicionado, a gente insere a agulha aqui no mesmo pontinho ao centro e sai mais para a lateral. E agora a gente vai prender aqui também esta lateral da boquinha. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. Vou inserir aqui a agulha agora no mesmo ponto, saindo do outro lado. E fazendo um pontinho, passando o fio agora aqui por baixo e depois por cima. Por cima do fio. Sempre ajeitando com a ponta da agulha.
até que fique o formato certinho. E depois é só inserir ali a agulha no mesmo local, saindo lá onde a gente iniciou com a outra ponta do fio. Se estiver certinho, é só agora dar um nozinho aqui nos fios e esconder eles. Já estou aqui com a boquinha pronta, só ajeitando aqui para que ela fique mais bonitinha. E ficou assim, ó, então o rostinho da nossa boneca. Agora vamos fazer com o mesmo tom do cabelo as sobrancelhas da nossa bonequinha. E aí a gente tem que ter bastante cuidado porque a sobrancelha faz toda a diferença na boneca. Se ficar uma sobrancelha, dependendo do jeito que colocar ela, ela vai ficar com uma expressão triste ou alegre, ou depende do jeito que faz aqui a sobrancelha. Então você verifique direitinho aí como vai ficar na sua boneca. A sobrancelha, na verdade, é que faz a expressão, né, do rostinho dela. Então, cuidar para não fazer uma expressão com que ela fique triste. Ajeitar para que fique bem harmônico com o rostinho. Depois que fizer aqui a sobrancelha, se achar que já está no lugar certinho, daí já pode dar o nó aqui no fio e cortar ele escondendo também. E agora vamos costurar aqui as mechas do cabelo dela. Vamos posicionar na lateral da cabecinha, mais ou menos aqui na altura dos olhos. Ajeitar aqui para que elas fiquem certinhas. E aí a gente posiciona mais aqui para o alto da cabecinha, acima aqui, ó, na posição dos olhos, mais ou menos. Então, ó, aqui mais ou menos na posição da altura dos olhos. E aí a gente vai fazendo os pontinhos para prender aqui essas mechas. Pegando aqui na cabecinha ali, no cabelo, né, na cabeça, e nos pontos aqui de cada mecha. Uma costura bem simples também, é só prender aqui de forma que todas as mechas fiquem presas certinhas. Depois que prender todas elas, a gente pode dar um nó aqui com esse outro fio que estava ali. E esconde esse fio, passando ele por dentro da cabeça. Já passei aqui, então estou cortando aqui os fios. Então, o primeiro lado aqui já está prontinho, e agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Já estou aqui com as duas chuquinhas dela pronta, e vamos fazer agora um rabicó para prender esse cabelo. Para fazer o rabicó, eu vou usar aqui a agulha de 2,5 e o fio da cor do vestido. Vou fazer aqui 9 correntinhas. Vamos pular aqui 2 alças da corrente. E a partir da terceira alcinha, nós vamos fazer um meio ponto alto
para cada uma das alças das correntes. Foram 7,5 pontos altos no total. E agora a gente vai cortar aqui o fio, vamos só dar um pontinho para prender bem. E vamos cortar aqui o fio. Esse fio ali que ficou de sobra no início, a gente vai esconder aqui atrás, entre os pontos. Vou passar aqui por dentro para dar um nó. E agora, com o auxílio da agulha, esse fio mais curto nós vamos esconder aqui arrematando por trás entre os pontos. Pode passar aqui para esse outro lado, porque a gente vai utilizar o lado avesso para deixar ele para cima. Então, a gente passa o fio levando lá para trás. Vou cortar o fio. E agora nós vamos costurar aqui em cima, contornando aqui o cabelinho. Vamos usar a parte do avesso dos pontos para deixar para cima. E daí ele já faz até o formato certinho do rabicó. E agora a gente vai prendendo aqui com os pontinhos. Vamos primeiro passar aqui a agulha no próprio rabicó. Unindo os dois lados, as duas pontas. E depois a gente prende também no cabelo, né? Para que isso não escorregue e acabe caindo aqui dos cabelinhos. Então, aqui eu vou inserir a agulha agora no rabicó. E agora eu vou prender aqui também no cabelo. Dessa forma. Quando estiver bem certinho, bem preso, a gente vai dar um nozinho. E agora é só esconder esse fio aqui, passando ele por dentro aqui do cabelo. Pede para passar só dentro do cabelo e não na cabeça, senão fica muito difícil de puxar a agulha. Prontinho. E agora é só fazer o mesmo para o outro lado. Ó, já ficou bem bonitinho, não é mesmo? Vamos fazer agora do outro lado. E agora, para finalizar a nossa boneca, nós vamos passar aqui uma maquiagem nela, com um blush. A gente vai só passar aqui de leve nas bochechas dela, só para dar uma coradinha aqui no rostinho. Dá todo um charme na boneca, não é mesmo? Só cuida para não passar demais. Dá umas batidinhas e pronto. E aqui está a nossa bonequinha Sofia prontinha e toda linda. Impossível não se apaixonar por ela, não é mesmo? Mas eu sou suspeita em falar, então quero saber a sua opinião. Então me conte aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Você faria esta boneca para presentear alguém? Eu acredito que seja um ótimo presente, não é mesmo? Mas se você gostou dessa aula, então não deixe de curtir esse vídeo
e compartilhar com alguém que também possa gostar. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!